Antes de começar a tratar o tema deste vídeo, duas informações. Três. Primeira, relativa à campanha de financiamento de meu comentário ao Apocalipse, cujo link está na descrição do vídeo. Bem, estamos há 35 dias ainda do encerramento da campanha e já alcançamos 143%. Recomendo aos que o querem adquirir que o façam na campanha, porque terminada esta, o preço do livro vai subir muito. A segunda informação é que hoje nós estamos no dia 27. No dia 30, será lançada pela editora Contra Errores o livro Obras de Bourdaloue, que era um retórico católico francês, um sacerdote, e junto a este volume estará meu texto Retórica, a arte de fazer suspeitar a verdade, junto com o Sestivium, ou seja, são dois textos meus reunidos em um só, pelo dia 30. Quando me chegar o exemplar, eu vou exibi-lo aqui em algum vídeo. A terceira informação é que recebi da editora Caravelas, de Marcelo Andrade, este belíssimo lançamento, História Eclesiástica, do Padre Rivaux. É isto sim, eu não o conhecia. Padre Rivaux, veja o tamanho dos dois volumes. Belíssimo lançamento, é uma história da igreja, né? Belíssimo lançamento, importantíssimo lançamento. Estou muito contente de ter recebido este livro da Caravelas. Bem, vamos ao nosso assunto de hoje, ou seja, dois filósofos, Javier Zubiri e René Girard. Ainda que René Girard não possa considerar-se exatamente um filósofo, mas tratemos os dois. Antes de mais nada, digo que traduzi os dois. Javier Zubiri eu traduzi praticamente sua obra inteira e René Girard bastante. Como quer que seja, Javier Zubiri eu o li todo, mesmo os livros e opúsculos que não traduzi nem se publicaram no Brasil. Bem, Javier Zubiri foi um sacerdote. Tá? Há um livro muito interessante chamado Javier Zubiri, La Soledad Sonora. São 920 páginas de biografia, né? Pela editora Taurus, salvo engano. Bem, e nesta edição lê-se que ele foi excomungado em 1922, salvo engano, por posições modernistas heréticas. Ele foi excomungado. Tá? Não vou entrar aqui no detalhe de suas posições, que eram próximas de dois outros, que tiveram suas doutrinas condenadas pelo magistério da igreja, a saber, Loisy e Maurice Blondel, eram próximas, ele seguia a esses dois, mas não vou entrar aqui no detalhe de suas posições, porque depois ele conseguiu, sei lá como, ser reduzido ao laicato e se casou, e então se tornou o Javier Zubiri que conhecemos hoje. Suas obras não são as obras da época de sua excomunhão. Ele é como se ele tivesse assumido uma nova vida, mas, obviamente, aquilo que o fez ser excomungado reflete-se na sua obra. E sua obra é altamente problemática.
Antes de tudo, diga-se que ele tem uma posição quanto à Eucaristia perfeitamente herética. Ele nega a transubstanciação, né? Que, no entanto, foi afirmada dogmaticamente pelo Concílio de Trento, por negar a doutrina aristotélica da substância. E afirma outra coisa, que é a transubstantivação. Não transubstanciação, mas transubstantivação, que é uma doutrina parecida com a que era defendida pelos franciscanos do século XIII. Por exemplo, São Boaventura e Duns Scott. Qual é, então, a diferença entre Duns Scott e São Boaventura, por um lado, e Javier Subiré, que aqueles dois autores defenderam sua posição antes da decretação do dogma pelo Concílio de Trento, né? O Concílio de Trento diz o seguinte: se alguém disser que no sacrossanto sacramento da Eucaristia fica a substância do pão e do vinho juntamente com o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, ou negar aquela admirável e singular conversão de toda a substância de pão no corpo e de toda a substância do vinho no sangue, ficando apenas as espécies de pão e de vinho, ou seja, as aparências, que a Igreja, com suma propriedade, chama transubstanciação. Quem negar isto, seja excomungado. Pois bem, mesmo depois de fazer-se laico, ele defendeu a transobjetivação, transubstantivação, doutrina já negada por Trento dogmaticamente. Portanto, incorreu ipso facto em excomunhão também por isto. Mas a sua doutrina mais famosa é a da sua trilogia, né? Seu melhor livro é outro, é História, Natureza e Deus, é seu melhor livro. Mas a sua trilogia Inteligência Senciente traz um problema gravíssimo. Antes, diga-se que, de fato, Javier Subiri tem todos os traços de um filósofo. Ele era muito talentoso. Ele tinha uma escrita filosófica, propriamente, né? O que me dá certa pena de seus desvios. Mas o fato é que, na trilogia da Inteligência Senciente, ele defende que nossa inteligência é, ao mesmo tempo, racional e senciente. Ora, se é ao mesmo tempo senciente, é porque nossa inteligência é sensível, tem relação com os sentidos, o corpo e o cérebro. A consequência disto, óbvia, é que a alma deixa de ser imortal. Muitos dos seguidores de Javier Subiri o negam. Não é esta a consequência. Mas há um opúsculo seu em que ele claramente defende a evolução das espécies e a transformação do macaco em homem. Esses mesmos que negam tal consequência dizem que este opúsculo é apócrifo, ou seja, não seria de autoria dele. Bom, não vou eu entrar aqui nas discussões intrapartidárias do subirianismo, mas o fato é que sua doutrina da inteligência senciente é perfeitamente condizente com o evolucionismo e, em particular, com a transformação do macaco em homem. Macaco ou símil, seja lá o que se queira, né? É perfeitamente condizente. Atenção, Santo Tomás de Aquino chega a dizer,
em uma obra sua que a inteligência humana é acidentalmente sensível. Senciente, se quiser. Sentinte, se quiser. Como se quiser. Acidentalmente. Qual é a diferença entre Santo Tomás e Javier Subiri? É que ele diz que nossa inteligência é essencialmente senciente. Essa diferença entre essencial e acidental é a diferença que conclui pela imortalidade da alma ou pela não imortalidade da alma. Bem, isto é Javier Subiri, e repito que tenho grande pena em dizê-lo, porque de fato era um homem muito talentoso, com verdadeiro traquejo, com verdadeiro cacuete, digamos assim, do filósofo. Uma pena. Quanto a René Girard, não é filósofo, perdoem-me, nem aqui, nem na China. Tá? Ele é conhecido por sua teoria que considera o mimetismo a origem da violência humana, que desestrutura e reestrutura a sociedade e funda o velho sentimento religioso arcaico. Ele se queria antropólogo, e ele defendeu que o mecanismo da vítima expiatória é o mecanismo fundador de qualquer comunidade humana e de qualquer ordem cultural. Quando o objeto de desejo é apropriável, a convergência dos desejos conflitantes gera a rivalidade mimética, que é a fonte da violência. Nos grupos primitivos, tal violência paroxística centra-se numa vítima arbitrária cuja eliminação reconcilia o grupo. E esta vítima é sagrada e constitui a gênese do próprio sentimento religioso, do sacrifício ritual como repetição do evento originário, das proibições, dos tabus e do mito. Tem algo de freudiano, mas continuemos com Girard. Então, para ele, todo conflito nasce do desejo mimético. E por isso, o mecanismo do bode expiatório ou bode emissário foi essencial porque punha fim ao conflito nascido do desejo mimético. Para Girard, todo desejo é a imitação do desejo de outra pessoa, vejam só. E, longe de ser autônomo, nosso desejo é sempre despertado pelo desejo que outro tem por qualquer coisa. E diz Girard, se existe ordem moral em qualquer sociedade, deve obrigatoriamente ser fruto de uma crise que precedeu a ordem. Ele inverte claramente. É claro que a crise é sucessiva à ordem e não a ordem sucessiva à crise. Mas, para ele, os homens não desejam apenas dividir a mesma coisa. Eles também desejam destruir o mesmo inimigo. E por isso, a violência do povo tenderá a centralizar-se, a focar numa vítima arbitrária, que desperte uma unânime antipatia. A eliminação brutal dessa vítima sacrificial reduzirá o apetite de violência e pacificará o grupo de forma súbita. A vítima, caída diante do grupo, deixa de ser apenas origem da crise, mas, paradoxalmente,
adquire sentido duplo, porque passa a ser também o que milagrosamente trouxe de volta a paz. Então, repito que para Girard, essa é a gênese das religiões. Pois bem, aquele que antes era o causador da crise pela disputa mimética, passa a ser seu salvador. E não é senão isso, Édipo, Psique e ninguém menos que Jesus Cristo. É o que eu chamo transformar o Messias, que veio redimir-nos para a vida eterna, num Messias de bagatela. É uma bagatela. Isto é reduzir o cristianismo a uma bagatela. É uma ofensa dizer que René Girard é católico. É uma ofensa. Pois bem, segundo Girard, assim como a teoria da seleção natural, do evolucionismo das espécies, é o princípio que explica a diversidade de formas da vida, o processo de vitimização é o princípio que explica a origem da diversidade infinita de culturas. Bom, vamos resumir tudo isso. Só desejamos algo como imitação do que invejamos. Então o homem não é um animal racional. O homem é um animal invejoso. Será que Deus criou o homem com uma inveja radical como parte de sua natureza? Na verdade, isto que ele descreve é a inveja de ninguém menos que Lúcifer, que invejava o próprio Deus, invejava os homens por pura e única soberba. Ele transporta o espírito luciferino para o homem. Ele inverte tudo. Ele transforma a substância de nossa vontade, que sempre apetece o bem, que é a raiz de todo e qualquer desejo, em algo incurável e diabólico, movido apenas pelo desejo de singularizar-se, de superar o outro, de conseguir aquilo mesmo que o outro deseja. É diabólico. Como é possível que este homem tenha tido a projeção que teve, é algo que eu não sei explicar. Mas teve. É muito inferior a Subir, mas muito. Subir, repito, tem um livro razoável, que é História, Natureza, Deus. Também o traduzi. E, embora ele defenda a heresia, o caso da Eucaristia, e no caso de e ainda que sua doutrina da inteligência senciente seja perigosíssima, tendente ao herético, porque conduz a uma conclusão herética, o fato é que ele era um filósofo. René Girard, não é. É personagem menor, que por uma razão, repito, que não sei explicar, ganhou certa projeção. Muito obrigado pela atenção e até nosso próximo vídeo.